radialista, dublador, apresentador de eventos e youtuber retrogamer. No programa de hoje nós conversamos com Alexandro Magalhães, do canal Alexandro Magalhães e Conhecendo e Desvendando Jogos. Confere aí a parte 3. Eu descobri a senha do navio vendo na internet. Mas tu esqueceu de perguntar pra ele? Ele não queria me dizer. Caralho! Vagabundo! Canalha! Ele nunca me disse. Cultura ilimitada. Tu pode estar falando de evento cosplay, que tu é muito, tu fez cosplay de Geno, né? Vamos voltar Eu um não pouquinho. fiz cosplay de Geno. Eu tive um momento de Geno. Vamos voltar um pouco, porque isso aí liga com o teu futuro, com o teu presente atual. Tu é um cara muitíssimo fã de Super Mario RPG. Tu jogou quando tu conheceu depois de velho, ou era criança? Como é que foi essa tua conexão com esse jogo específico que meio que moldou, junto com o Donkey Kong, O seu caráter. você no YouTube, digamos assim? Você, Então, o Alex de em hoje... dia eu pago as minhas contas por causa de Mario RPG. Exatamente, o Alex de hoje veio por causa desse jogo. Como é que... Cara, a primeira vez que eu aluguei um Mario RPG eu devia ter uns 6, 7 anos. Logou e locadora. Eu conto essa história que uma vez eu fui convidado para participar de um livro, que é um livro chamado... Ai meu Deus... Contos muito além dos videogames, com Crônicas dos Meus Amigos, que é um cara chamado Luiz Miguel Gianelli. Ele lança várias publicações focadas em retrogame, e aí ele lançou esse livro que eram várias pessoas assim que ele considerava personalidades do mundo dos games, contando suas experiências, e ele me chamou. E nesse livro eu conto essa história. Então quem quiser ler, esse livro pode ser baixado gratuitamente na internet. Tem a mídia física também. Vamos pegar o link com ele e botar o link na postagem. E aí lá eu conto essa história, mas basicamente foi assim. Um dia eu aluguei, fui alugar que eu alugava jogo na locadora todo final de semana, e aí um dia eu resolvi alugar aquele lá, porque eu queria conhecer jogos novos. Só que eu não conseguia jogar. Tanto é que o dono da locadora falou, olha, para jogar esse jogo precisa de um pouco de cérebro, tem que saber ler, tem que entender inglês, tem que entender a mecânica. E eu achava que era só mais um Mario qualquer de pular nos bichinhos. Eu joguei em português já, de fã já. Isso me lembra um meme do Trato Feito, tá ligado? O Chun-Li pegando uma arma e o velho atrás. Cuidado, Chun-Li, isso é para homens. É tipo isso. E aí eu aluguei, levei o jogo pra casa e eu não entendi bolhufas daquilo. Fui devolver. Já não entendi o jogo, quero trocar por outro. E Tua o primeira dono- experiência não gostou. Eu não entendi, na verdade. Então eu queria devolver. É muito texto, é velho. um passo antes. Não, tá mas tem ligado? muito Ah, texto. pra uma criança de 6 anos pegar um jogo cheio de texto em inglês, onde tu fica o Mario estático lá, tu não consegue pular. É. Tu caminha, porque eu lembro, eu caminhei, aí eu vi uma tartaruga, fui pular Pulei na em cima. tartaruga, começou a batalha. Aí fica o Mario estático lá, tipo, faço uma ação. E nada acontecia, eu apertava os botões, não entendia, e vou devolver. Aí fui devolver a fita e o dono da locadora, o seu Juan, disse, não, agora não pode, porque tinha um horário, tu tem 2 horas pra devolver, senão a locação vai valer, entendeu? Já passou do horário, leva pra casa, aprende a jogar, levei. Aí tentei, acabei meio que entendendo que se eu apertasse um botão, o Mario dava um soco, se eu apertasse outro botão, o Mario dava tiro, soltava bola de fogo e tal. E meio que fui indo assim, mas tipo, eu não saí do segundo chefe. Tanto é que eu não sabia o que era experiência, eu não sabia que tinha que subir de nível. Tu não era familiarizado com Final Fantasy? Eu não sabia que aquilo era um RPG. Pra mim era só um jogo do Mario que ele batia e saíam números. Mesmo o nome escrito Mario. Mas eu não sabia que era um gênero, entendeu? Entendi. Aí tanto é que depois eu realuguei outras vezes e quando eu chegava na locadora, eu dizia, eu quero alugar o jogo do Mario de luta. Porque o Mario dava soco nos personagens. Quando o Mario tá sem nenhum equipamento, ele dá soco. Sim. Então eu chegava na locadora e dizia, seu Juan, eu quero o jogo do Mario de luta. Eles te deram Aí aquele... dá o Smash Bros. ou do Nintendinho, que tinha uns hacks de Mario de luta. Super Kart Fighter. Muito maravilhoso aquilo. Aí eu fui alugando, fui entendendo, aí comecei a entender a mecânica, aí aprendi o que eram os equipamentos, para que serviam os itens. Aí tinha um outro colega meu de escola, o Jefferson, que alugava o jogo, ele já tinha entendido um pouco mais que eu. Aí a gente, tipo, eu alugava num final de semana, ele alugava no outro.
E a gente foi entendendo. Aí nós chegamos na maldita senha do navio, que nos trancou no jogo por, sei lá, 1 ano e meio. Eu tranquei, a primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu tranquei num hotel. Acho que é um hotel. É um prédio gigante lá, que tem um personagem que só tem nesse jogo, que ele parece o Iron, mas não é o Iron. O O Booster. Exatamente. Era uma porta que ele abria um negocinho, me olhava e fechava. Eu não lembro como é que era. Eu sei que eu ficava preso e não conseguia avançar no jogo. Daí eu lembro que eu desisti e nunca tentei de novo terminar o jogo. Eu lembro que eu fui até essa parte. E aí teve a tal senha do navio, que a gente não sabia, que foi quando eu conheci outros 2 grandes amigos, Gustavo Toledo Caruso e seu irmão. Foi aí que eu conheci o Gustavo, porque quando eu alugava o Mario RPG, sempre tinha um save de um cara chamado Gui-Boy. E esse save sempre tava muito na frente do jogo. Peraí, isso é uma coisa de quem é velho, que alugava fita. Então alugava... Memory card também. Não, falando assim, ó, os jogos em geral, a gente alocava os jogos na locadora, né? E o save game não era no teu videogame, era na fita. Não era memory card, era o save no cartucho. Na época do Super NES, Mega Drive. Basicamente. Nintendo 64. Nintendo 64 também. Cartucho no geral. Cartucho no geral. O save estava no jogo, então se você alocasse o jogo e tava teu save lá, quando tu devolvesse, tu tinha que dar sorte, alugar de novo com o teu save, ou tu pegava o save de outra pessoa. Exatamente. Então, quase todas as vezes que eu ia alugar o jogo, tinha o save desse tal de Gui-Boy, que sempre tava muito na minha frente. E eu abria assim, eu ficava, nossa, como que esse cara chegou aqui? Será que ele sabe assim? Pegava um save mais avançado no jogo, eu fazia Resident Evil, eu fazia muito isso. Eu pegava um save, o cara chegou até aqui. E aí, como é que esse cara chegou aqui e tal? E aí, papo vai, papo vem, conversando com um outro amigo, o Rafael. Eu falei pra ele, eu alugo o Mario RPG e sempre tem um save de um cara chamado Gui-Boy. Ele disse, eu conheço o Gui-Boy. Aí eu falei pra ele, será que ele sabe a senha do navio? Me apresenta pra esse cara. E ele me levou na casa do tal do Gui-Boy. Estava lá o Guilherme, irmão do nosso querido amigo Gustavo. É o irmão dele. Irmão do Gustavo. Tá tentando entender, Gustavo, Boy, onde não, que é o Guilherme. E ele sempre, até hoje ele assina nos jogos como Gui-Boy. E aí... ele me apresentou pro Guilherme e pro Gustavo. Na época o Gustavo era desse tamanho, bem godoguinho. Ele não aumentou muito de tamanho. A gente chamava ele... Abraço, Gustavo. A gente chamava ele de Gustavinho da Cacaca. Ele adora ser chamado de Gustavinho da Cacaca. Maravilhoso, vou chamar ele. O pai dele assim. Chamava ele assim. E aí... Gustavo, que eu espero que a gente consiga trazer também. Gustav. Ou GTC. Gustavo Toledo Caruso. Porque nos jogos ele não conseguia botar Gustavo e a gente começou a botar GTC. Gustavo Toledo Caruso. E aí... ele me apresentou pro Gustavo, o irmão dele, papo vai, papo vem, aí ele foi me ensinando as mecânicas do jogo. E detalhe, ele nunca me disse a senha do navio. Eu descobri a senha do navio vendo na internet. Mas tu esqueceu de perguntar pra ele? Ele não queria me dizer. Caralho! Vagabundo! Canalha! Ele nunca me disse. Ele me ensinou um monte de coisa do jogo, mas ele nunca me disse a senha do navio. E aí eu descobri que eles tinham um Game Boy, que o meu sonho de consumo era ter um Game Boy. Então eles começavam a me emprestar o Game Boy pra jogar em casa. O Color, com o Pokémon Red. E aí formou-se ali uma amizade maravilhosa, porque eles me emprestavam jogos, eu emprestava jogos pra eles, a gente se encontrava pra jogar nas Lan House e tal. Aí a gente conheceu um outro amigo nosso, que é o Zé Carlos, que ele era o cara, assim, do PC Supremo. Tipo, em 2007, ele tinha um PC Gamer, tá ligado? O cara era um monstro. Tinha Windows XP. Não, ele tinha Windows XP com 4 GB de RAM, o cara era um demônio. Não, o cara tinha HD de 128 GB, o cara era um Steve Jobs da vida. Não, ele falava, mulheres, eu tenho um PC com 4 GB. Aí a gente ia na casa dele, a gente alugava o PC dele, tipo, dava, sei lá, R$5 pra ficar o dia inteiro lá, jogando no PC dele. Meu Deus, eles alugaram 1 hora no PC do cara. Foi assim que a gente descobriu um monte de jogo, um monte de emulador, foi ali... Zé Carlos é o... que entrou nesse mundo de emulação. Zé Carlos é o nosso agiota da tecnologia, foi ele que me apresentou um monte de videogame. Cara, que legal. Foi assim que a gente foi estreitando nossa amizade. Foi seu mestre. E aí foi por causa disso, então alugando o Mario RPG e jogando e cada vez descobrindo mais coisas. Foi por causa do Mario RPG que eu criei o Orkut, porque eu descobri que tinha uma comunidade do Mario RPG no Orkut onde as pessoas se ajudavam. Ele não criou o Orkut pra falar com os amigos, ele criou o Orkut pra falar de Mario RPG. Aí eu criei... Exatamente, eu criei um perfil no Orkut pra entrar na comunidade de Mario RPG, para ajudar as pessoas a jogar Mario RPG. Caralho. E aí foi ali que eu conheci meus primeiros amigos de internet, alguns deles eu falo até hoje e tal.
E foi assim, sabe? O Mario RPG meio que foi Catalisador. foi meio que uma bengala pra me ajudar a socializar com as pessoas na internet, principalmente. E aí eu comecei a ver vídeos sobre isso, depois veio MSN. E como é que veio essa fixação pelo gênero? Cara, por algum motivo eu sempre gostei do gênero. Nada específico. Nada específico, eu sempre achei ele muito B10. Diferente, assim. porque ele só tem no Mario RPG. Tipo... Ali ele é mega exclusivo, assim. eu acho que me pegou muito porque eu gosto muito da cor azul. Cara, tem cor azul numa coisa, eu fico olhando por horas. Desde criança, assim, alguma coisa... E essa mistura de azul com amarelo me pega muito, sabe? Ele é uma mistura de mago com Pinóquio. Ele é o mago do Mario RPG. E ele tem uma coisa meio mística, porque na verdade o Geno, ele é o boneco. Mas o personagem é uma entidade... Ele é uma estrela, né? É uma estrela que encarnou no boneco para poder ajudar o Mario. Então o Geno, na verdade, ele é duas coisas. Ele é a estrela do Mario. Ele é a estrela, Ah. que ele até fala no jogo que ele serve a uma autoridade superior que enviou ele para ajudar o Mario. É aquela estrela com o bigode do Mario Part 3. Só que como ele não conseguia ajudar o Mario na forma de estrela, ele possuiu o boneco. E a cena de entrada no Geno no jogo é muito legal. Porque tem toda uma cutscene, que naquela época, no Super Nintendo, ter cutscene era tipo... O jogo parar pra ter uma ceninha. não era uma cinemática, mas era in-game, sabe? Sim. Então, tipo, o Mario ia... A cena é maravilhosa, porque o Mario vai dormir no hotel, e aí, enquanto na calada da noite a estrela vem, possui o boneco, aí tem, tipo, o boneco tomando vida, o boneco aprendendo a caminhar. Eu lembro que tem uma cena muito boa, que tipo, ele vira pro lado, e aí começa a correr, ele bate na parede, que tipo, ele tá aprendendo a andar, sabe? Uma coisa bem Pinóquio mesmo. Então, e toca uma musiquinha muito bonitinha, então aquilo sempre mexeu muito comigo. Não, e o Geno ele tem um papel destacado porque, pelo menos eu não joguei todo o Mario RPG. Eu sei que o Mario Bowser também é jogável, né? Aham. Mas aí Bowser e a princesa. a princesa também, Aqui na mesa a gente tem um time do Mario RPG. Mario. Aí então tem mas no início é o Mario, o Cloud. Não, Cláudio? Melo. Nossa, Cloud. Cláudio do Final Fantasy. Não, mas aquela nuvem. Não, é uma nuvem. Ele é uma nuvem, mas o nome dele é Mellow. Desculpa. O Melo. Herege. O Melo e aí Sabe depois nada, vai andar pose. o Geno, né? Depois vem o Geno. Não, aí mas a depois- nuvem não é um girino. Não, tem um... Não, ela acha que é um girino Ai, meu Deus porque ela caiu do berço quando era criança. É Porque uma os nuvem, pais, peraí, top 10 pais dos videogames. Peraí, olha a história. É uma nuvem, caiu do berço. Foi criado por um sapo e acha que é um girino. Tá, mas o ponto que eu ia falar é que assim, ó, tu tem o Mario, que é o Mario, tá ligado? Tu já conhecia ele. O Melo, que não é um personagem muito expressivo. E o Geno, eu acho que ali o Geno já se destaca bastante, né? E ele é todo sério, assim. Isso, sabe? exatamente, Tipo, porque Mario, o Melo basicamente é o Smile. o Mellow, ele é Não, Smile. o Mellow, ele é um Scrimble Blimble puro. E o Geno é uma coisa mais... Quase o Kirby. Tanto é que a arte conceitual do Geno, ele ia ser um boneco espadachim. Tem as artes conceituais do Geno, eu mando depois se vocês quiserem botar na tela aí. Ele era tipo um boneco todo espadachim, usava uma espada e tal. Depois que eles mudaram pra uma coisa assim mais Pinóquio, né? Então o Geno desde o começo ele já tem essa coisa assim meio sábio, meio mago e tal. Então isso me conquistou muito. E a partir dali eu sempre gostei do Geno, gostava de falar, desenhava o Geno nos cadernos e tal. Eu queria fazer fantasia de Geno nas festas da escola, mas nunca conseguia. E aí foi daí que veio a ideia de fazer o cosplay. E o Mario RPG meio que virou assim o meu ponto para socializar com as pessoas. Eu sempre que eu podia, eu colocava Mario RPG na roda, porque como no meu círculo de amigos sempre foi gente que gostava de videogame e tal, eu sempre perguntava, já jogou Mario RPG? Não falava, muitas vezes eu levava as pessoas para minha casa para conhecer o Mario RPG, colegas de escola e tal, muitas vezes as pessoas não gostavam, e aí a amizade acabava. Então o Mario RPG meio que foi um ponto de partida pra mim. E quando eu comecei a criar conteúdo, claro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar de Mario RPG. Vamos só pedir o like pro pessoal se você está vendo esse vídeo aí na sua timeline, seja na plataforma que for, Instagram, YouTube, TikTok. um corte do TikTok. Deu coração, deu joinha, deu like. Diga que você gostou. Comente. Escreve embaixo qualquer coisa. Comente que o Alex vai ler os comentários e responder um a um. Vai sim. Uhum. Tá bom? Confia. Manda um por um que eu vou lá e comento alguma coisa. Tá bom? Então acho que é isso. Vamos continuando aqui. O Mario RPG fez parte da tua vida, daí tu. E isso desbancou e tu virar youtuber. Agora é a
como é que todo esse amor por Nintendo, Mario RPG, Donkey Kong, enfim, eventos, e a tua experiência como radialista, dublador, locutor, se tu foi virar o que tu virou hoje, o teu canal, porque tu chegou a falar um pouco de... Tu falou que tu criou o canal, mas como é que veio essa conclusão de, ok, vamos criar um canal, vamos ser youtuber? Como foi construído esse Megazord hoje? Então, o canal, os canais, na verdade, ele é um resultado de todas essas experiências. A trajetória. A experiência de ator, de locutor, de apresentador de evento, de garçom, de vendedor, tudo que eu fiz na minha vida, eu uso de alguma forma na criação de conteúdo. A criação de conteúdo, pra mim, ela surgiu na mesma época das fandubs. Eu fazia fandub e tal, e ali eu tinha que postar no YouTube, né? E aí aconteceu um momento que eu comecei a fazer fandubs. Na verdade não foram várias, foi uma de um documentário sobre a série Zelda, do Game Trailers, que é um site que nem existe mais. Eu acho que eu vi isso. Eu vi também. E aí eu fiz no amor, assim, sabe? E mandei pros criadores. E os caras gostaram e canonizaram como a versão brasileira oficial. Essa história começa em 1986, com o lançamento de A Lenda de Zelda para Nintendinho. E a partir dali eu comecei a fazer dublagens dos vídeos deles de forma oficial. Claro, no free, sabe? Eu postava no meu próprio canal, mas eu sabia que não ia ser derrubado porque eles davam um aval. Que era a série Pop Fiction, que era uma série que desvendava mistérios de jogos. Era uma série conhecendo e desvendando jogos. Só que eles, tipo assim, eram tipo caçadores de mitos de jogos. Era tipo assim, é verdade que é possível capturar o Mew no Pokémon Red? Que tem uma Akuma no Resident Evil 2? Aí eles faziam e Sim, testavam. tem uma... Eles testavam pra ver se é verdade ou não. Não tem? Tem. Akuma? Cara, olha ali a série do High Score Girl. Eles têm. Tá, mas ali é um anime, né? Não, mas eles seguem o preceito do jogo. Vamos ver. Tá atrapalhando o Alex, mas eu não tenho, mas tudo bem. Só que... O caso 10 na mesa que tem. Eu aposto Resident Evil 2, o Akuma selecionado. Resident não é Street Fighter. Eu tô falando Resident Evil 2 com Akuma. Não, tô falando de Resident Evil. Resident Evil. Desculpa, tô falando de Street Fighter. Então, óbvio que tem Akuma Street Fighter. No 2 tem gente que acha que não. No 2, não, mas tem um 2 específico do Akuma, que é o o Reaper 2. que daí dá a tela branca lá. Esse é que tinha uma lenda que tinha o Akuma no Resident Evil 2. Não, Resident não, por que tá. Resident? Por que ia ter o Akuma no Resident Evil 2? Porque a própria Capcom fez uma piada de 1º de abril falando isso. Que tu tinha que virar o jogo 8 vezes seguidas com a faca, com a pistola, no melhor ranking possível. E se tu fizesse isso 8 vezes seguidas, tu desbloqueava o Akuma. Isso foi publicado na TGM. Era comum naquela época. Não foi eles que fizeram o negócio lá do Shenlong? Foi a mesma coisa, 1º de abril. Que eles publicaram e tinha esse bagulho da Akuma. E daí virou lenda. Que hoje deve ter tem mod que chama Akuma. Eu acabei de ver aqui, tem mod. Mod? Mas então, tudo que eu fiz na minha vida nesse meio tempo serviu de inspiração pro canal. Aí eu fiz a dublagem do documentário da Lenda de Zelda. Eles gostaram, eu continuei dublando. E aí uma hora eu parei pra pensar assim, se eu tô dublando os vídeos dos outros, por que eu não faço os meus? Aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer. Aí o primeiro vídeo que eu fiz foi de jogos cancelados do Super Nintendo. Tu já fazia narração pra mim nessa época? Porque eu lembro que eu paguei esse cara em Bottles pra fazer várias narrações. Depois daí. Várias narrações pra mim de chamada de evento, chamada de canal. Pode ter sido nesse meio tempo, porque eu já gravava algumas coisas pras pessoas. Grupo Mortal Kombat RS apresenta. Eu gravava pra cosplayer, eu gravava pra evento. Ali eu já tava meio que tentando me inserir no mercado. E aí eu comecei a fazer esse vídeo dos jogos cancelados do Super Nintendo, que é um horror, que é basicamente um slideshow. Eu falando e aparecendo as imagens. Ainda bem que não saíram, porque iam ser muito estranhos. E alguns que a gente já conhece bastante, e eu vou falar sobre eles agora, alguns jogos cancelados do Super Nintendo. Ele fez o vídeo, ele fez o PowerPoint e gravou. Foi quase isso, cara, foi quase isso. Não, ele ligou a gravação de tela do PowerPoint. Foi quase isso. E aí aquele foi o primeiro que eu fiz. Mas eu não mostrei pra ninguém, sabe? Eu só postei e ficou lá. Aí, eu fiquei desempregado nesse meio tempo. E eu precisava matar meu tempo de alguma forma até conseguir emprego.
foi quando eu tava pesquisando sobre a beta do Mario RPG. Eu sempre gostei muito de ver betas de jogos, como os jogos eram, como eles mudaram, as diferenças e tal. Tanto é que tinha um canal que era uma inspiração pra mim, que não existe mais, que é o Neo TR Show, do Tomás, que ele falava de betas de jogos. Aí eu resolvi fazer o meu próprio. Só que eu pensei, mas eu não vou só falar da beta, eu vou contar sobre o jogo, vou falar da história do jogo e tal. E foi aí que surgiu o primeiro Conhecendo e Desvendando Super Mario RPG. Super Mario RPG, a Lenda das 7 Estrelas, ou Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, como você preferir, foi o primeiro RPG do Mario lançado em 1996. Que eu fiz assim, que também foi horroroso, porque eu fiz como se eu estivesse apresentando um programa de rádio. Então não tem Era a tua corte. experiência, né? Era Não tem corte. Aí eu falando tipo assim, então o Mario, ele vai e pega a princesa, então não tem corte. E a edição também é horrorosa. A imagem fica estática ali na tela enquanto eu falo por 5 minutos, sabe? Sim. E mostra a gameplay do jogo. Aí eu fiz o primeiro, postei, compartilhei com algumas pessoas e tal. Na época eu era ADM da página Nintendista no Facebook. Aí eu postei lá, pegou, sei lá, 200 views, o que pra mim era incrível, né? Não, na época também não era tão pouco. E aí as pessoas começaram a comentar que estavam gostando, que queriam mais. Aí, sei lá, 2 meses depois eu fiz o do Donkey Kong Country 2. Que aí, foi também teu carro-chefe junto com o Mario RPG, Donkey Kong Country. Donkey Kong Country 2, que é o meu jogo favorito de todos os tempos, de todas as histórias, de toda a vida. Sim. E aí as pessoas continuaram dizendo que gostaram e tal. Aí, vou fazer um de novo, eventualmente. Aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar, mas fiz outro, que foi o do Yoshi Island. Aí fiz. O challenge é tão fofo. Aí fiz o do Yoshi Island, que também foi horroroso. Os meus 3 primeiros vídeos Mas na foram época tu horrorosos. já achava horroroso? Achava horroroso. Os meus 3 primeiros Então vídeos hoje tu foram acha mais horroroso ainda. mais horroroso. Tanto é que eu fiz remake desses vídeos, pra colocar coisas novas. Do Maui Malard também eu fiz. Inclusive no remake do Maui Malard eu descobri que o desenho do Maui Malard foi cancelado pra virar o Quack Quack. Mario Malard é o O Black jogo- Shadow, né? Isso, o Donald Ninja, o Gold Shadow. Gold Shadow. Isso. E aí eu fui fazendo e tal, mas tipo, sem pretensão, sabe? De nada. Aí aconteceu de eu ficar desempregado de novo. Que eu, como CLT, sou um fiasco. Eu, pra trabalhar pros outros, eu sou uma Cada vez desgraça. que eu É a Ivone. Não é a Ivone, é a... Qual é a mulher do Julius? Rochelle. A Rochelle, qualquer coisa, foda-se. Exatamente. Cada vez que o Alex perdia o emprego, o youtuber ganhava um. Aí eu fiquei desempregado de novo e comecei a fazer vídeos assim com mais frequência, tipo, de 1 a cada 2 meses foi um por mês, aí foi um a cada 15 dias. Foi gradual, assim, bem gradual. Aí caiu o primeiro pagamento. E eu pensei, eita, dá pra fazer uns pila com isso. Aí eu comecei. Eles estão pagando. Aí eu Eles nunca pagam? vou me esquecer. Descobri agora. Nunca vou me esquecer. Na época o dólar, Peraí. Eles pagam, tem diferença. Olha, dá pagadinho, né? Alguns dizem que sim. Alguns dizem que se vocês fizerem muito, dá pra tirar uns Vamos, pila. vamos tentar, vamos ver se dá pra ganhar. Aí, não, eu nunca vou me esquecer, na época o dólar tava tipo 2,80, 2,90. 100 dólares dava 300 reais no máximo. Tá, mas vamos lembrar, o dólar era 2,80, mas o salário mínimo era 300 pila, né? Não, naquela época o salário mínimo acho que Era era 800. uns 700, 800 reais. 700. Por aí. Eu lembro que na época eu ganhava 2 salários mínimos e eu ganhava tipo 1.500. Isso que tu tava começando o canal, ficando mais frequente, já era 2000 o quê? 2000, entre 2015 7? e 2016. Aí entrou o primeiro pagamento. Eu disse, olha, eu posso fazer um dinheiro com isso de repente. Aí fui fazendo com mais frequência e quando eu vi eu já tava fazendo um por semana. Dinheiro incentiva todo mundo, né? Não, o dinheiro, amigo, ele move o mundo. Dinheiro e boleto pra pagar. Tá pagando, tô fazendo. Exato. Não, exatamente, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que comprar comida. Aí eu lembro que na época eu tava casado, aí eu fiquei desempregado, não tinha mais como pagar o aluguel. Aí eu tive que voltar a morar com os meus pais. Então eu ajudava os meus pais a pagar as contas. E nesse meio tempo eu tava desempregado fazendo vídeo. Aí eu comecei a juntar dinheiro, porque tipo, o YouTube naquela época eu recebia a cada 6 meses. Mas começou a vir a cada 3 meses. Depois começou a vir a cada 2 meses. E eu juntando essa grana. Né? Não, dava tipo metade do aluguel pros meus pais e o resto do dinheiro eu guardava. Né? Inclusive, jovens, aproveitem enquanto vocês moram com seus pais para guardar dinheiro.
Aí eu resolvi, não, eu vou morar sozinho de novo. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar de garçom, então eu juntava o dinheiro do YouTube com o dinheiro de garçom, mais eventuais bicos que eu já fazia com dublagem, foi quando apareceu a dublagem, depois foi quando eu comecei a trabalhar nos eventos, né, comecei a fazer bico de locução e tal, então eu fui juntando toda essa grana, eu disse, não, eu vou morar sozinho, vou montar um estúdio e vou me dedicar a isso. Isso foi em 2018. Aí eu fui morar sozinho de novo, no mesmo lugar que eu morava antes, inclusive, e comecei a me dedicar. E aí os vídeos passaram a ser semanais. Eu disse, não, agora isso vai ser um trabalho. Começou as lives também nessa época. Assim. As lives vieram um pouquinho depois, porque onde eu morava na época não tinha internet fibra. Era só internet tipo da Oi, de 1 mega, sabe? Era horrível. Aí eu comecei a fazer vídeo com frequência e tal. Então o que eu fazia? Durante a semana eu produzia vídeos e final de semana eu era garçom. Aí eu juntava a renda dos dois pra poder me manter, além de outros bicos. Aí, nesse meio tempo veio as lives, que eu pude ter internet de fibra. Aí eu fiz as lives assim mais como um teste. Foi uma coisa bem experimental mesmo. Tanto é que as minhas lives no começo eram bem ruinzinhas, porque eu tentava fazer a live como se eu estivesse apresentando um vídeo. Então eu postava uma voz de locutor muito fake para jogar jogos de Super Nintendo. E ficava uma merda. Eu assisto as minhas primeiras lives, eu tenho vontade de me enfiar num buraco, porque era muito ruim. E aí fui formando um público e tal. Começou tem uma fanbase bem tem legal, assim, eu tenho né? os melhores inscritos do mundo. Que eu fico pensando assim, porque a moral... Eles fazem umas artes muito legais. Cara, Né? eu tenho vontade de chorar toda vez que eu vejo os desenhos. Eu tenho um fangame. ele fica meia hora antes da live só mostrando o fanart dele. Isso é impressionante. E eu tenho um negócio muito legal nas lives, que é a gameplay de Twitter. O que é a Aquilo, eu só vejo a manchete, eu nunca parei pra ver essa gameplay. Assiste que vocês é vão essa gostar. merda? Na live de ontem teve, assistam depois. O que é a gameplay de Twitter? A galera posta os fanarts, os memes e eu reajo. Então eu fico tipo... no começo durava 15 minutos. É um react ao que te mando. No começo durava 15 minutos. Demizando. Hoje em dia eu faço uma live inteira só disso. Cara, os caras fazem tudo que tu possa imaginar. Ontem fizeram um meme muito bom dos Vingadores. Que é tipo eu e toda a galera que participa das lives, que é os pirateiros. Cara, muito bom. Assistam depois. O que eu vi que eu achei muito legal, que alguém animou um bagulho que tu falou. Eu acho que eu vi isso. Eu vim trazer a autorização, aí que o cara traz um papelzinho, autorização de moer o Gandalf na porrada. Sim! Chorar, vambora! Cara, muito bom. Cara, aquilo é muito bom. É muito legal. Então, tipo, foi evoluindo assim, aí veio as lives, aí eu comecei a ter alguns convidados, como o Nintendo Fan, Maxwell, Geno, depois veio o Jojo Rama. Virou da casa dessa galera aí. Todo esse vídeo na live tá todo mundo não, já falei, o dia que eles me cobrarem alguma coisa, eu tô ferrado. E aí foi formando um clima. Aí, 2020, veio aquele micróbio desgraçado. Aquela coisa, aquele detalhe que apareceu. Aquela gripezinha, sabe? Que ferrou com tudo. Porque muita coisa fechou, incluindo os restaurantes. E muitos restaurantes na pandemia, viviam do delivery. Mas o que o garçom vai fazer num restaurante na pandemia? Vai pegar a comida da copa e largar pro motoboy. Vai virar iFood. Nada. Então eu fui dispensado do trabalho. Pensou em virar iFood, alguma coisa assim? Não, eu pensei em comprar uma bicicleta pra fazer entrega. Mas ali na região onde eu moro, quase nenhum restaurante aceita entrega de bicicleta. Sim. Então, aí eu pensei, bom, agora a única fonte de dinheiro que eu tenho é o YouTube. Então eu comecei, cara, eu era... Diário. Era industrial, eu acordava às 9... sentava no PC, começava a produzir. Aí tu começou a trabalhar de segunda a sábado, 8 horas por dia? Mais, porque eu começava... Aí tu começou a trabalhar enquanto eles dormiam. Exatamente, aí todo dia. É um problema, eu faço todo dia. 9 horas da manhã, acordava, produzia, aí lá pelas 5, 6 horas eu parava, organizava as coisas pra fazer live, fazia live até 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, pra ter receita, porque o YouTube é assim, né? Tu só ganha se tu rala feito um corno. E tu ainda tá nesse ritmo? Não, agora hoje em dia o canal ele voltou a ser um hobby. Eu me dedico mais às lives do que ao canal. Mas tu não vive financeiramente do canal mais? Vivo, mas o canal, mas é que assim, desvendando... Deixa eu ver se eu acertei. Como tu faz mais live, a produção do conteúdo não existe tanto, né? Porque a live acabou, tá pronto. Mas o que aconteceu mais é que o YouTube, ele tá cada vez mais fudendo o criador de conteúdo. Porque hoje em dia tem muito mais plataformas. Obrigado por nos avisar. Hoje em dia tem muito mais plataformas. Então naquela época tu tinha o YouTube,
no máximo a Twitch. Sim. Hoje em dia tu tem o YouTube, a Twitch, o Instagram, o TikTok, o Facebook, Sim, o o Spotify. Kawaii Video, o Spotify, o Xvideos, o OnlyFans. Cara, e o X-Videos Não. paga bem pra caramba, velho. Não, então... Tá produzido por fora pro X-Videos? Não, é que uma vez eu vi uma notícia. Então hoje em dia tem muito mais plataformas. Vamos postar no X-Videos? Não Hoje dá, em eles dia, hoje em dia, o que não for sexo, eles excluem. Porra, Mas Chega a se ser tu bizarro. procurar episódio de anime, tem! é o oposto do E hoje em dia os vídeos curtos tomaram o mundo, né? Então as pessoas ficam 1 hora fazendo assim no celular, ao invés de parar pra inserir, pra consumir um conteúdo de verdade. Não, ou elas veem durante 3 horas um podcast, ou durante 10 segundos vários vídeos. E aí ela não absorve nada. Sim. Porque eu sou totalmente boomer nesse sentido. Pra mim, eu não vejo o sentido da pessoa ficar o dia inteiro assim, vendo 1000 pessoas falar 1000 coisas diferentes, que ela não vai absorver nada. Mas sabe qual é o problema disso aí? Tu já deve ter. Já tentou usar isso aí? Não, eu uso, eu não sou hipócrita. Tu eu fica. uso. Não, tu fica absorvido. Sim, tu vendo. sim. Caralho, Mas eu já assim, passei 15 vídeos. Mas não eu já tô treinando meu cérebro. Quando eu começo nelas, quando eu tô lá pelo quinto, não, peraí. É Eu tô para. entrando naquele ciclo. Aí eu Não, sabe o que Sério, que tu fica meia hora, uma hora. Não, sabe o que eu faço? Eu me obrigo a usar só antes de dormir, que daí eu já tô caindo de sono, quando eu não aguento mais eu paro, aí dá tipo meia horinha, ou quando eu tô, sei lá, no ônibus, ou quando eu tô... Uma coisa que vai acabar, tem um horário limite, assim. Exatamente, mas tipo, eu não paro no meio da tarde pra ficar assim. Senão tu vai vendo longe. meio. Não, tu vai. Até porque as coisas que me recomendam tá cada vez pior. Eu já E do que tu olha. botei, tudo tipo... culpa tua. Não, pois é aí que tá. Eu já botei várias vezes, tipo, não recomendar, não tem interesse nesse assunto. Ah, mas isso não só adianta. aparece Não adianta. mulher fazendo assim, tragédia, coach e briga. É só isso. Tu tem que, sei lá, de alguma forma ativamente pesquisar e procurar coisa diferente É. pro algoritmo entender. Não interesse, não fazer nada. Não adianta, continua me recomendando só lixo. Então eu tenho usado cada vez Daqui a menos. pouco vai aparecer o nosso conteúdo. Daqui a pouco a gente aparece lá. Cada vez mais lixo, daqui a pouco vocês aparecem. Então, o canal principal, ele acabou virando meio que ele voltou a ser um trabalho de segundo plano. Eu ainda produzo pra ele, mas eu não dou mais aquela Atenção. prioridade. Até porque agora eu tenho outro trabalho também que me toma tempo. Então eu prefiro me dedicar mais à live, que me dá mais retorno, me dá mais prazer. A galera gosta mais de assistir, eu interajo direto com a galera, do que ficar uma semana produzindo um vídeo de 20 minutos que vai ter 2.000 visualizações, sabe? Então, eu ainda faço mais porque eu gosto. É mais pra deixar uma marca autoral. A gente que trabalha com criação de conteúdo, a gente sabe que a gente nunca vai parar. A gente sempre vai querer fazer alguma coisa. Então o canal principal, ele ainda tá lá pra isso. Mas eu não me mato mais pra ele, porque eu sei que o retorno dele é baixíssimo. Ele tá lá mesmo só pra completar a renda do canal de lives pra chegar nos $100 pra receber. Senão... É legal se tu pudesse fazer esse conteúdo e dividir em episódios, né? E de repente tentar, sei lá, lançar uma série Netflix, HBO, esse multiverso mas isso stream. aí não... Cara, não vai saber. Só quando tiver 7 milhões de inscritos. Será? Tem que ser muito. Claro! Fica Até legal. hoje é só youtuber muito grande que vai pra plataforma. nostalgia. Não, mas é que tem que castanhar. ver a produção. Vai tudo da produção que tu quer. Se tu chega com uma produção pronta e oferece, vai saber. Muito difícil, muito difícil. Mas enfim, voltando. Na verdade, vamos já indo pros finalmente, porque já estamos há bastante tempo aqui. Não é um programa de 4, 5 horas. Pensei que a gente só ia terminar quando o Alex começou a chorar. Me pedindo misericórdia pra ir embora. Não faça isso, por favor. Não sei se tem alguma coisa mais que tu queira falar, finalizar, concluir. Então, muito obrigado ao convite, primeiramente, aos amigos de longa data. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu sou Alexandre Magalhães, do canal Conhecendo e Desvendando Jogos, que é o canal de conteúdo. Lá eu faço uma série, que é a Conhecendo e Desvendando, que eu costumo dizer que são mini documentários sobre os jogos abordados. Então, por exemplo, a gente vai pegar Super Mario RPG. Como o Super Mario RPG foi feito, mostrar o processo de produção, mostrar a versão beta, a versão alfa, os conteúdos descartados do Mario RPG. Ele vai nos. Assim, Não, nessa no mínimo. revista, uma revista aqui tem um gráfico que tem 2 pixels diferentes. Ele vai no detalhe. coisa de louco. Eu vi o lance que tu fez do Rei Leão, que tu pegou a versão do Master System no Super Nintendo, falou, a barra de vida desse é esse, a barra de vida... Cara, muito Ele é foda, muito específico. muito É. foda. E claro, tem outros tipos de vídeo também, mas essa é a série principal. E tem o canal de lives, Alexandre Magalhães Lives, onde eu estou lá toda semana jogando jogos diversos, muito... O foco é mais no retrô, Nintendo ali, porque é o que eu conheço, é o que eu gosto de jogar. Né? Então, eu tô sempre jogando muita coisa com a galera. Tem as lives com
os membros do canal, que é a galera que apoia. Então a gente joga online, joga Mario Kart, Gartic Phone, joga Bomberman foi no... Bomberman, joga Bomberman online. Tem a galera de Cal lá, Nintendo Fan, Maxwell, Chuchu, Jojo. Acontece altas confusões lá. Passem lá que vocês vão gostar. Muito bem, eu sou o Gabriel Oliveira Cunha. Eu sou o Miguel. Esse foi mais um MesaCast do Cultura Ilimitada. E eu me toquei que eu falei eu sou o Miguel olhando pra lá, em vez de olhar pra câmera. Aqui é o Miguel, a gente foi mais esse episódio do Cultura Ilimitada. Eu falei isso, mas ele repetiu o que eu sei. disse, é o meuzinho. Então, obrigado por quem assistiu. Deixe seu gostei, seu like. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Lembra que no canal tem muito mais conteúdo, dá uma olhada lá. Se inscreve aí, segue. Agradecemos aí e até a próxima. Feito.